tenho mais nada pra você. Você nunca mais vai destruir a vida de ninguém. Então a senhora pode começar me explicando que esculhambação foi aquela no templo? Eu quero que a senhora arranque daqui de casa todas essas estátuas de Será. O quê? E vamos para o resumo do segundo episódio de Reis a Esperança. Fala, gente bonita, eu sou a Lilian e trago todos os resumos da sua série bíblica favorita. E Reis começou com tudo, mas antes de começar o resumo, já vai deixando seu like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito. Fazendo isso, você mostra pro YouTube que você está gostando e assim ele indica para mais pessoas, fazendo o nosso canal crescer. Então dá aquela forcinha aí pra gente. E feito isso, chega de conversa, bora pro resumo. E naqueles tempos não havia paz, nem para o que saía, nem para o que entrava. O início do episódio se dá com Efá chorando desesperadamente e Onri a expulsando de casa. Ela pede por favor que ele a deixe ficar, mas ele está decidido e furioso. Diz que ela já não existe mais para ele. Ela não aceita, pede que não faça isso com ela, pois ela o ama. Mas ele, num rompante de fúria, a pega pelo pescoço e diz que ela acabou com a vida dele, que ela deixou a filha dele morrer. E isso não tem perdão para ela. Ela nunca mais vai destruir a vida de ninguém. Então a cena corta ainda para Efá, que está nervosa, tremendo. Elias leva um pouco de água para ela e ele pede que ela explique direito o que aconteceu. Ela, em meio ao nervoso e prantos, diz que estava dormindo tranquila, até que teve um pesadelo. Diz ter sido horrível e quando ela se desespera novamente, Elias tenta acalmá-la e pergunta se foi com o pai dela. E ela confirma, não querendo revelar o pesadelo que teve de verdade. Elias ainda tenta acalmá-la, diz que foi só um sonho, que ela não precisa ficar assim. Ele ainda diz que o pai dela a amava e com certeza a teria perdoado. Na cena seguinte temos Baasa, que fez o que era mal aos olhos do Senhor e andou nos caminhos de Jeroboão. Ele acaba acordando a esposa, que pergunta se ele já vai sair. Ele não diz nada e apenas coloca o colar de Baal, enquanto sua esposa o interroga, porque ele já não fica mais em casa. Ele pede que ela o deixe em paz, mas enquanto ela cobra dele, pois ele devia estar com alguma mulher, ele se enfurece e a agride, e com soberba e altivez diz que é o rei de Israel e que ele pode ter quantas mulheres ele quiser na cama dele. A empurra e sai. Em Betel, chega um homem misterioso a cavalo, onde fica o altar de Baal, e ali, diante do bezerro de ouro, ele segura um colar de Baal em suas mãos. Em Tisbe, Efá e Siloé estão conversando. Efá, um pouco triste, diz que nem conseguiu se despedir do pai. Sabia que seu relacionamento com ele não era tão bom assim, mas ele era seu pai. Siloé apenas diz que sente muito. Nesse momento, Onri chega, e quando Efá percebe, esquece do pai que morreu, de seu pesadelo e até de Siloé, que está bem na sua frente, e fica toda risos para ele, enquanto ele não se sente nem um pouco à vontade com a presença dela. Onri, quando começa a falar, pergunta por que ela foi para Tisbe. Ela desconversa, dizendo que achou que seria uma boa ideia o Acabe conhecer o avô, mas ele a encurrala, pede que ela diga a verdade, que ela fale a verdade pelo menos uma vez na vida, a deixando um pouco assustada. Ele ainda diz que a presença dela ali só está trazendo problemas. Onri começa a se mostrar mais agressivo, e isso a deixa com medo, e ele a pressiona mais uma vez. Fala logo para o que você veio. Quando ela começa a falar, atropelando as palavras, ele a interrompe e a manda embora. Ela então começa a lembrar do pesadelo que teve, e cada palavra que ele fala é exatamente as mesmas palavras do pesadelo, a deixando com medo e mais nervosa ainda. Ele se volta para trás e fala que ela nunca mais vai destruir o casamento dele. É quando ela começa a rir e diz que não sabe do que ele está falando. Então ele se Siloé revelam que Siloé já sabe de tudo, de como foram amantes por muito tempo e que Acabe também é filho de Onri. Onri encerra a conversa, dizendo que acabou, que é para ela sumir dali, não quer vê-la nunca mais. Efá então fica olhando, chocada, sem saber o que fazer. É quando Onri a pega pelo braço e vai colocá-la para fora de casa, mas Siloé tenta apaziguar, pede que o marido tenha calma e que esperem o Tibni chegar. Efá começa a chorar novamente, depois que Onri sai. Siloé ainda tenta dar um copo de água para Efá, mas ela não quer. E Efá começa a acusar que é tudo culpa dela, que a odeia, pois ela roubou o amor de sua vida. Levanta-se e vai para o quarto. Gente, essa Efá é pior do que criança, meu Deus.
A cena corta para Betel. Baasa e Zinri estão chegando ao local do altar do bezerro de ouro. Estão conversando sobre aquelas terras terem sido conquistadas por Abias, e Asa não vai lá há muito tempo. Mas Zinri está um tanto com medo, depois do que Asa fez aos etíopes. Mas Baasa o manda calar a boca sem paciência. É quando o homem misterioso chega e cumprimenta o rei, que diz ser bom ele ter ido ali. O homem fala que já cumpriu os rituais que ele pediu e leva boas notícias. Baasa diz a Zinri que aquele homem tem sido seus olhos em Judá. Baasa pergunta então o que está acontecendo em Judá. O homem diz que tudo aconteceu como ele queria. O assunto de Ramá já chegou lá, mas Asa não teve tempo de lidar com isso, devido ao caos que se instalou em Jerusalém. Isso deixa Baasa satisfeito, e o homem diz que Asa é ingênuo demais. Zinri é sarcástico, tão ingênuo que acabou vencendo 1 milhão de inimigos. Um inimigo de fora, sim, ele venceu, mas um inimigo que mora com ele, aí já é outra história, diz o homem misterioso. E ele reforça, não vai ser difícil prejudicar Judá. Asa tem um forte adversário que mora na própria casa, dividindo a nação. Em Jerusalém, Asa entra nos aposentos de Maaca, se achega à cama da rainha mãe enquanto ela dorme. Senta-se ao seu lado e com cuidado chama pela mãe, fazendo ela acordar, que quando o vê, o abraça e diz o quanto é bom ele ter voltado. E em meio a sorrisos e abraços de Maaca, ela pede desculpa por não recebê-lo, pois ela dormiu pesado, dizendo ser as medicações que Geoconias passou para ela. Asa não diz nada, apenas escuta enquanto a mãe fala. Nem preciso perguntar se você venceu a guerra, diz Maaca sorrindo. Asa, com toda a calma do mundo, diz: Deus nos deu a vitória, mãe, deixando Maaca com cara de quem comeu e não gostou. E o sorriso amarelo é nítido em seu rosto. É quando Asa começa a falar. Pergunta sobre ela, se ela está bem, se está recuperada. Ele é um tanto firme nas palavras. Quando ela diz que sim, com mais firmeza ele pergunta: tem certeza? Ela diz que já passou. Então ele levanta e com autoridade vem com a pergunta que não quer calar. Que esculhambação foi aquela no templo? Deixando Maaca boquiaberta e sem palavras. Na cena seguinte, Adina e Acabe estão brincando sob a supervisão de Elias. E Acabe zomba de Adina: você vai se machucar e vai acabar indo chorar para o meu pai. Aqui Acabe se referiu a Onri como pai dele. Adina não entende e diz que nunca foi chorar para o Tibni, mas Elias pegou a conversa no ar e ficou desconfiado. Quando Adina e Acabe começam a discutir mais sério, Elias interrompe as crianças, dizendo que Acabe não deveria falar assim com Adina. Acabe olha para Elias e diz que o rapaz gosta de perturbá-lo. Acabe fica nervoso, lança no chão a espada de brinquedo e pede que o deixe em paz, e sai. Adina diz a Elias que acha que Acabe odeia ela, mas Elias diz que não, mas tem a impressão que Acabe se odeia. Em Jerusalém, no palácio, enquanto o rei e Maaca tomam café da manhã, Asa está calado, nem olha para Maaca, mas ela fala e insiste que ele tem que acreditar nela, pois ela não teve nada a ver com o que houve no templo. E Asa começa a se lembrar de como expulsou todos dali, como os sodomitas saíram dali com o rabo entre as pernas, e ela continua a insistir que não teve nada a ver com aquilo. Ela apela então, falando que a Azuba que encheu a cabeça dele de novo. Então ele perde a paciência, diz que chega e pede que ela prove que não teve nada com o que houve no templo. Se é verdade mesmo, ela deve provar. Quando ela diz que sim, qualquer coisa que ele quiser, então ele com autoridade fala que quer que ela arranque todas as estátuas de Aserá de dentro e fora do palácio, para dar um fim a tudo. Ela se desespera, pede para conversar, mas ele diz que se não fosse Deus, o único Deus, ele não estaria ali de volta falando com ela. E diz ainda que ou ela faz isso, ou ele mesmo vai fazer. Quando ele sai, ela diz que está bem. Ela fará como ele está pedindo, pois ela ama Será, mas ela o ama mais. Pede que ele fique tranquilo, pois não irá mais causar problemas a ele. Então o abraça. A cena corta para Asa, que está na sala do trono. Está julgando o caso de 2 comerciantes de estatuetas. Se vê nitidamente como Asa está insatisfeito com isso. No meio da discussão dos comerciantes, Asa perde a paciência. Diz que eles deveriam ter vergonha de estarem vendendo ídolos, sendo que Deus não se agrada disso. Quanto mais se afastam de Deus, mais problemas eles têm. Ou servem a Deus ou não servem, e não dá causa ganha para nenhum dos dois. Quando todos saem, o rei chama por Moza. Diz que ainda não conseguiu falar com Azuba. Pede então ao servo que a leve ali assim que ele terminar. Em Tisbe, Efá está triste, chora, e é quando Acabe chega e Efá pergunta onde ele estava. Ele apenas pergunta
pergunta pelo pai, e Efá diz que ele não chegou. Acabe diz que não é Tibni, mas o pai de verdade. Quando Efá pergunta do que ele está falando, Acabe revela que sabe que Onri é seu pai de verdade. Efá até tenta calar o menino e desconversar, mas Acabe perde a paciência e sai de perto dela. Efá entra em desespero e começa a chorar. Siloé chega nesse momento e vai falar com ela. Pergunta o que foi, e Efá começa a lamuriar dizendo que sua vida acabou, que Siloé tem um marido dos sonhos, que a ama, e Siloé diz que ela também tem isso. Ela deveria tentar amar o Tibni, pois ele é tão bom pra ela. Efá diz que não consegue, ela já tentou, mas não o ama. Nisso, ela entra em desespero, levanta-se e fica com medo do Onri contar tudo para o Tibni, pois ele é leal, ele vai contar. Ainda que não conte, o Acabe vai acabar contando. Quando Siloé pergunta se ela contou tudo pro Acabe, Efá diz que não, mas o garoto descobriu tudo e será apedrejada. Nesse momento, Tibni entra e pergunta sem entender nada: por que você vai ser apedrejada, Efá? Na cena seguinte, enquanto Asa está com os sacerdotes decidindo sobre algumas coisas, dizendo que eles podem retornar ao templo, Moza chega com a notícia urgente. Azuba, ela sumiu, deixando o rei em estado de alerta. O que aconteceu com Azuba, saberemos no próximo vídeo. E para você que ficou até aqui, meu muito obrigada por assistir. Deixe um comentário dizendo o que você achou desse segundo episódio e o que você espera para essa série. E você já deixou seu like? Se não, deixa seu like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e venha acompanhar com a gente todos os resumos. Quer saber tudo o que rolou em Neemias? Temos uma playlist completa aqui no canal. Assim como também temos Reis, a Emboscada, que tá de tirar o fôlego. Corre para assistir, todos os links estão na descrição do vídeo. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima, tchau!
strength in you, Lord. Your word is my guide, a beacon that lights my